Olá, meu terceiro ano querido do Colégio Curso Aplicação. Tudo bem com vocês? Então, professora Adriana Paiva aqui de novo para a gente falar de um outro assunto muito legal dentro da história da arte. Vamos pesquisar um pouquinho sobre a arte dos sons? Vem comigo. Tem um carinha aí tocando um instrumento, não tem? Pois bem, que instrumento é esse? Vocês sabem? Quem é esse cara? Que tipo de som faz esse instrumento? Esse instrumento pertence a uma família. Qual a família desse instrumento? Pois bem, o nome desse artista é Naná Vasconcelos. Essa aqui é uma foto, né, de uma apresentação dele no Recife, em 2012, onde ele está tocando maracatu, que é um tipo de música muito comum no Nordeste brasileiro, certo? E esse instrumento que ele está tocando, ele pertence à família dos instrumentos de percussão, ou seja, né, a família daqueles instrumentos que você usa a mão para poder dar uma batucada, né? Ou algum objeto para poder dar uma batucada nele. Muito bem. Você acha que a música que ele está tocando com esse tipo de instrumento é uma música alegre ou triste? Por quê? Tá? Agora vocês imaginem que a música tem altura, tem ritmo, e ela pode ser alta e baixa, não é porque você vai mexê-la no volume e deixar o volume muito alto ou muito baixo, certo? Agora, pergunta, né? Imagina, ali tem uma pessoa, né, dançando maracatu. Será que você gostaria de dançar um maracatu? Eu gostaria. E gostaria de te chamar para dançar comigo. Bom, vamos lá. Os sons, eles estão por toda a parte. E vai ser resultado de quê? De vibrações. Eu estou falando aqui com vocês por quê? Porque o vento está aqui batendo, né, nas minhas cordas vocais e eu estou produzindo esse som que é a minha voz e que vocês estão me ouvindo e estão entendendo o que eu estou falando, certo? Nos instrumentos de uma maneira geral, tá? Nos instrumentos de percussão, quando eles são agitados, como é o caso do chocalho, ou batucados, né? Ou friccionados, como é o caso do recorreco, eles vão produzir esses sons. E essa intensidade vai depender o quê? Da amplitude desse som. E a amplitude, né, até aonde esse som pode chegar, pode ser numa intensidade mais forte ou numa intensidade mais fraca. Aqui eu trouxe três situações diferentes, três tipos de sons diferentes. Na imagem número 1, nós temos uma bateria de uma escola de samba. Na número 2, nós temos um rapaz tocando um violão. E na número 3, nós temos alguns indígenas tocando a sua flauta de bambu. Vamos classificar esses sons em forte, médio ou fraco? Vamos ver. Uma bateria de uma escola de samba vai ser de uma intensidade forte, né? Um som, ele é vibrante, né? Ele é intenso. O rapazinho tocando violão é de uma intensidade média. E o indígena tocando essa flauta vai ser de uma intensidade mais fraca. O interessante para a gente classificar a intensidade em forte, média ou fraca, né, é a gente prestar atenção nesse som, como ele é. Aqui, alguns instrumentos da família dos instrumentos de percussão, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de tantãs, que são esses aqui que você vai batucar. Interessante que alguns instrumentos, né, de percussão para batucar, quando eles são feitos de couro, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês, o som vai ser um. Se eles são feitos de nylon, o som já vai ser um outro. Como é aqui, olha, aqui nós temos, né, um pandeiro, onde esse pandeiro, ele produz dois sons. Quando você batuca
né? O fato de você batucar no pandeiro vai produzir um tipo de som e... Opa, batuquei demais aqui, né? Então, muito bem. E à medida que você vai batucando, esses pratinhos ao redor também vai produzir um outro tipo de som. Então, se a gente for comparar, o batuque que a gente faz na parte de cima, nessa parte aqui, vai ser um som mais forte, uma intensidade mais forte, do que a intensidade produzida aqui pelos pratinhos, que vai ser mais fraca. Tá? Aqui nós temos vários tipos de chocalho, né? As maracas. E você tem, né, a maraca maior, que provavelmente deve ter mais pedrinhas ou sementes dentro dela. Então, dependendo do tamanho dessa maraca, da quantidade de pedrinhas ou sementes que tiver dentro dela, a intensidade desse som vai ser mais forte do que uma maraca menor, um chocalho menor, onde essas pedrinhas ou essas continhas, essas sementes serão menores, que vão produzir uma intensidade mais fraca, tá? Aqui nós temos mais 3 tipos de instrumentos de percussão diferentes e eu quero saber se você conhece algum deles, né? O quexebê, que é esse daqui, maracá, que é um instrumento indígena, e o agê. O chequebê e o agê são instrumentos de origem africana. A maraca, instrumentos de origem indígena. Nós temos também o reco-reco, tá? E esse outro tipo de reco-reco aqui, que vão ser instrumentos de percussão africcionados, ou seja, você precisa dessa vareta para poder produzir o som ou batendo, como é o caso do agogô, falei reco-reco, falei errado, gente, desculpa. Como é o caso aqui do agogô, tá? Que você vai bater, ou desse reco-reco, aí sim, que você vai pressionar essa varetinha e vai fazer esse som, tá? Bom, em alguns países do continente africano e aqui nos nossos indígenas também, eles usam a música como uma forma de comunicar, de comunicação com seus deuses, certo? Então, muitas vezes, eles vão usar esses instrumentos de percussão para poder agradecer ou fazer algum pedido aos deuses que eles acreditam. Tem um povo africano chamado Kyoko, que está como exemplo no livro de vocês, né, ali de Luanda, capital da Angola, que desenvolve várias práticas artísticas. Então, olha, eles são pintores, eles são músicos, dançarinos, eles produzem artesanato. Então, a gente estava falando dos artistas múltiplos. Então, não é só aquele artista conhecido, né? Tem vários artistas numa comunidade que também tem várias habilidades e desenvolve essas várias habilidades para o bem da sua própria comunidade, né? Então, nessa comunidade aqui, por exemplo, que Kyoko, todo mundo vai dançar, todo mundo vai cantar, todo mundo vai usufruir daquele artesanato feito, né, para poder ajudar como um tecido doméstico, como um artesanato de decoração, né, de adorno, certo? Então, conforme eu disse para vocês, né, eles fazem desenhos nas paredes das casas, cerâmicas, produzem músicas, danças. E no nosso exercício de hoje, vocês vão fazer o seguinte. Você vai escolher um instrumento de cada uma dessas famílias, corda, sopro, pode ser percussão também, vou deixar, e você vai fazer esse desenho, tá certo? Se você quiser recortar, quiser colar, também está valendo. Aqui eu coloquei, já que eu dei tantas colas para vocês sobre instrumentos de percussão, aqui eu coloquei algumas colas também. Por exemplo, instrumentos de corda. Você pode desenhar ou recortar um violão, um violino, uma guitarra, um violoncelo, um cavaquinho, entre outros exemplos, uma harpa. De sopro, vocês podem recortar, colar, desenhar
uma flauta doce, uma flauta transversal, um trombone, um trompete, uma tuba, o que vocês pesquisarem, tá bom? Galerinha, qualquer dúvida, pode falar comigo, ou no Clesep ou no chat do Teams, tá? Beijos!